Graças a Deus. Queridos irmãos, queiram receber a paz do Senhor? Por gentileza, sem perca de tempo, junto comigo, abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23 e o versículo de número 20. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23 e o versículo de número 20. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero expressar a Deus a minha gratidão por mais esta oportunidade que Ele nos concede de fazer uso e exposição da sua palavra. Para mim é motivo de muita honra poder ser canal de bênção para a vida dos irmãos nessa noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Zilmar, que está em viagem na África, que nós possamos interceder, orar, para que Deus conduza o servo do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlinhos, servo de Deus que sempre está nos auxiliando, nos ajudando, nos dando uma cobertura espiritual. Pastor Carlinhos é um presente de Deus para a nossa vida. Deus abençoe o Senhor. Quero louvar ao Senhor Jesus pela vida do pastor Pedro Zereide, servo de Deus que sentiu no coração o desejo para que nós pudéssemos pregar nesse culto essa noite. Eu me sinto muito honrado, pastor Pedro, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te dando vitória em tudo, em nome de Jesus. Presbítero irmão Lourenço, obrigado, e todo o grupo dos herdeiros do reino, cada servo do Senhor, cada obreiro, que Deus honre e prospere muito, mas muito mesmo a vida de vocês. Eu me sinto muito honrado em estar entre os irmãos, amém? Todos os obreiros, a igreja aqui em Camboriú, Deus abençoe cada um de vocês. Minha esposa, sempre comigo, do meu lado, cooperando, fazendo a obra junto comigo. Eu louvo a Deus pela vida da minha amada, que é um presente de Deus na minha vida. Pastor Sérgio, eu preciso falar o nome dele, é um pai que Deus me deu aqui em Camboriú, pastor Sérgio Travassos, e aí depois que ele mudou o visual, foi que ficou mais meu pai ainda, né? Tem gente perguntando se ele é meu pai de sangue, né? Pai biológico. Deus abençoe o pastor Sérgio, que é o meu paizão aqui em Camboriú, é uma bênção de Deus na minha vida. Amém. Capítulo 23, eu quero ser bem sucinto, bem breve, bem objetivo, mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O versículo 20, meus irmãos, toda a minha família, lá no estado do Ceará, estão cultuando a Deus junto conosco. Eu quero louvar a Deus pela vida das minhas mães, dos meus irmãos, meus amigos lá no Nordeste do país, mandaram mensagem aqui dizendo que estão orando, intercedendo, e eu amo demais a minha família, quero mandar um abraço para todos vocês. Diz assim, irmãos: e também Benaia, filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabizeel, que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe, semelhante a leões, e também desceu e matou um leão dentro de uma cova em tempo de neve. E também desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo de neve. Tome seu assento, fique à vontade, adorando ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, em um tempo de muita dificuldade e perseguição, todos nós sabemos de que modo Davi se refugiou contra a investida de Saul contra a vida dele. O texto sagrado diz que ele se refugia, se esconde ali em uma caverna chamada Caverna de Adulão, e nesse período de sua vida Deus preparou alguns homens para auxiliar o grande rei Davi. Todas as vezes que Deus permite passarmos por tempos de crises, de perseguições, de aflições, Deus sempre irá preparar pessoas para cooperar conosco, para nos auxiliar e para nos ajudar a enfrentarmos os tempos de guerras, de pelejas. Foram aproximadamente 400 homens que eram rejeitados pela sociedade, homens que eram excluídos. A Bíblia diz que alguns até endividados, mas foram esses homens que Deus preparou para auxiliar Davi naquele momento de aflição. E dentre esses 400 homens, Deus separou 30 homens, que mais na frente foram chamados ou conhecidos como os valentes de Davi. Nós temos a história desses homens de Deus que executaram grandes feitos na presença do Senhor, mas eu me identifico muito com esse servo de Deus chamado Benaia.
O texto sagrado diz, o versículo 20, que foi o versículo que nós lemos, diz que Benaia matou 2 fortes guerreiros moabitas, e ele também matou um leão dentro de uma cova em tempo de neve. E eu quero meditar com os irmãos subordinado ao tema, vencendo leões em tempos de frieza. Eu vou repetir mais uma vez esse tema e você guarda no seu coração. Vencendo leões em tempos de frieza. O primeiro desafio que esse servo de Deus enfrentou diante desse cenário que ele estava inserido foi o lugar no qual ele estava. Existe um pregador inglês chamado Frank William. Ele diz que Benaia estava no pior dos lugares, enfrentando o pior dos inimigos, na pior das circunstâncias, porque ele estava dentro de um buraco, de uma cova, enfrentando um leão faminto, e para piorar a situação, era tempo de neve. O primeiro desafio que esse homem está enfrentando é a sua localização geográfica, é o ambiente no qual ele está inserido, porque ele está dentro de uma cova, ele está dentro de um buraco, ele tinha uma grande dificuldade de se locomover, de se movimentar, porque o lugar que ele estava era totalmente um lugar inapropriado para que ele pudesse vencer aquela batalha. Mas com base nesse texto, meus amigos obreiros, a Bíblia me ensina que Deus não depende do ambiente, que Deus não depende do lugar, que Deus não depende das circunstâncias para promover vitória ao nosso favor. Eu já quero liberar a primeira palavra profética que esse texto me proporciona. Talvez nessa noite ou alguém que está me ouvindo através dessa mensagem está inserido em uma realidade complicada, em um ambiente difícil, em um cenário que te impossibilita de agir, de se movimentar, até mesmo de falar, de se conduzir, porque sim, diariamente nós passamos por momentos e por situações, circunstâncias que nos deixa sem saída, que tira da gente o direito de agir, de falar, de se comportar, de tomar alguma atitude. Mas esse texto é claro e a palavra de Deus é clara. O nosso Deus é especialista em nos dar vitória, mesmo diante de lugares inapropriados. Talvez nessa noite, meu pastor Carlinhos, eu estou pregando para alguém que a sua casa é um lugar difícil, a sua família é um lugar difícil, que lhe proporciona dificuldade, provação, dificuldade em meio ao cenário que você está inserido, ou talvez dentro do seu trabalho, a sua realidade diária é uma realidade que o lugar que você está inserido é um lugar problemático, é um lugar desafiador. Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, meus amados obreiros, que estão diante de um cenário que os leões estão lhe rodeando, os leões estão bramando, querendo uma brecha para te devorar. É bíblico, está escrito que o diabo ele brama como um leão, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Se pudesse, ele nos devorava vivo. Então o primeiro desafio desse guerreiro é o ambiente, é o lugar. Mas a Bíblia diz que mesmo diante da dificuldade geográfica, Deus deu poder, Deus deu unção para que esse guerreiro obtesse vitória nesse cenário de dificuldade. Eu quero por gentileza que você levante uma das suas mãos e eu profetizo através dessa palavra, independente do cenário que você está inserido, independente do ambiente que você está inserido, independente do problema que você está enfrentando, Deus é poderoso para te dar vitória em meio a essa guerra. Deus não depende do lugar, Deus não depende do ambiente, porque o segredo não está no lugar, está em você. Oh glória, oh glória. Nós vemos N
textos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, em que Deus manifesta a sua glória em lugares de dificuldade. Por que não lembrar do deserto? O deserto foi o lugar em que a Bíblia mais manifesta os milagres de Deus. De vez em quando, pastor Sérgio Travasso, Deus permite a gente entrar em alguns lugares difíceis, de dificuldade, para promover sobre nós o seu poder e a sua glória. O segredo não é onde a tua história começa, o segredo está onde ela termina. Não é sobre o lugar de onde Deus te tirou, é sobre o lugar pelo qual Deus vai te levar. Se Deus fosse depender do lugar, para que eu pudesse ser um pregador da palavra, do evangelho, seria impossível. Eu vim lá do nordeste do nosso país, de um bairro pouco desenvolvido, haviam palavras de maldições sobre mim, que eu não ia passar dos 20 anos, pastor Calinho, porque a minha família é humilde, nós somos de origem humilde, enfrentamos dificuldade, não é fácil a cidade em que eu morava, em que eu residia, em que eu habitava. Alguém olhava para mim e dizia: não vai dar em nada, não vai passar dos 20 anos, vai para o mundo do crime, vai para o mundo do álcool. Só que Deus não depende do lugar, Deus não depende de rua, de cidade, de ambiente. Quando Ele quer exaltar, Ele levanta o homem, tira ele de trás das malhadas do monturo e coloca o braço entre os príncipes da terra. Mandarachura, mandarabarraia. Eu profetizo debaixo de uma autoridade de Deus, que nessa noite Deus gera milagre naquele lugar que você está, naquela casa que você mora, naquele emprego que você trabalha. Deus está gerando milagre através de você. A primeira dificuldade que esse homem de Deus enfrenta é o ambiente, é o lugar. Ele estava em um buraco. E preste bem atenção, esse buraco não é um buraco ou uma cova semelhante à cova que Daniel estava, porque Daniel estava dentro da cova, diante de leões, mas os leões estavam dormindo. Esse buraco era um buraco, algumas traduções falam que era uma caverna, mas era um lugar em que era difícil a mobilidade, a movimentação desse guerreiro. Era um lugar que proporcionava para ele dificuldade, mas mesmo diante de toda essa dificuldade, diz a Bíblia que ele desceu naquela cova. Só para os irmãos entenderem esse contexto, eu estou correndo aqui para me entregar no horário que me foi proposto. Benaia fazia parte da guarda do exército, ele estava na vigilância, ele estava observando, os soldados estavam descansando, e quando ele caminha, meus amigos obreiros, ele percebe aquele leão dentro daquela cova, e ele entende que aquele leão iria gerar perigo aos seus companheiros, e a Bíblia diz que ele olha para dentro do buraco, ele olha para o leão, e ele não fugiu da peleja, ele não fugiu da batalha, ele não fugiu da guerra. Talvez se fosse eu, olharia para aquele leão faminto e correria, me esconderia. Só que o valente de Deus, o guerreiro do Senhor, ele não se esconde das suas guerras, ele não foge daquela batalha. Diz a Bíblia que ele olha para o leão e ele desceu para dentro da cova. Porque o problema é assim: quanto mais a gente foge dele, mais ele aumenta. Vocês lembram de Noemi? A fome chegou em Belém, ela chamou o esposo Elimeleque, os filhos Malom e Quilion, fugiram para Moabe. Ao invés do problema ser resolvido, se agravou, piorou, porque ficou viúva e perdeu os filhos. Aqueles que Deus levanta são homens e mulheres que não fogem das suas responsabilidades, que não fogem da sua guerra. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque há 40 dias Golias ameaçava, Golias
Golias intimidava, Golias amedrontava o exército de Israel. E ele dizia: não tem homem em Israel para pelejar contra mim, não tem homem em Israel para lutar contra mim. Aí Davi olha e fala: ele não está intimidando o exército de Israel, ele está intimidando o Senhor dos exércitos. Ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o tamanho do seu Deus. Ele olha para Golias e diz: tu vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas você não é maior do que o meu Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não fuja das suas guerras, não fuja dos seus problemas. Olhe para a tua dificuldade e declare: você é grande, mas o Deus que eu sirvo é maior. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Levanta a cabeça e guerreia. Deus te levantou, o servo de Deus. Deus te levantou, o servo do Senhor, para vencer essa guerra. Primeira dificuldade, o lugar. Segunda dificuldade, o ambiente. A Bíblia diz que era tempo de frieza. Era tempo de frio. Se tem uma ferramenta, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o diabo tem usado de forma covarde contra a igreja atual, é a frieza. E quando eu falo de frieza, eu posso abordar várias áreas da nossa vida. Existe a frieza espiritual, existe a frieza do amor ao próximo, existe a frieza no casamento, existe a frieza na amizade. O diabo tem usado da frieza para paralisar algumas igrejas que se deixam se acovardar por conta da paralisia espiritual. Um dos principais sintomas de alguém que está enfrentando uma hipotermia, uma doença causada pelo frio em excesso, é a paralisia. A primeira coisa que acontece com o corpo enfrentando um grande nível de frieza é paralisar. O sangue começa a petrificar na veia e o corpo já começa a perder os seus movimentos. O corpo fica frio, fica paralisado, não anda, não caminha, não se desenvolve, porque o frio congela, o frio para, o frio paralisa. Quantas e quantas igrejas do século presente paralisaram por causa da frieza e nem perceberam ainda. Estão parados, mas acham que está tudo bem. Faz tempo que não ora e acha que está tudo bem. Faz tempo que não jejuma e acha que está tudo bem. Faz tempo que não consagra e acha que está tudo bem, mas já está congelado, já está frio, já foi paralisado por causa da frieza. Mas nessa noite Jeová está dizendo que a glória dele vai descer e o fogo do Espírito de Deus vai aquecer a igreja. Os físicos dizem que não existe frio, existe falta de calor. Uma igreja paralisada por causa da frieza é uma igreja que não tem o fogo de Deus na vida. Mas nessa noite a palavra é: o meu espírito te aquece. Eu não sei se chegou alguém aqui que está parado, paralisado. Você tem chamada, você tem ministério, mas você parou, estacionou. Faz tempo que não canta, faz tempo que não prega, faz tempo que não adora, se acostumou com essa rotina paralisada. Mas nessa noite a graça de Deus te envolve, o poder de Deus te aquece e Ele vai te arrancar dessa crise espiritual. Deus é o Deus do fogo. Oh, glória a Deus. Eu ainda creio no evangelho que aquece os nossos corações através da palavra de Deus. Não deixe a frieza te paralisar, não deixe o frio te impedir de vencer as batalhas que já estão propostas diante de você. O meu Deus, aquele que deu vitória a Benaia em tempo de frio, é o Deus que nessa noite te levanta e te fará vencer pelo poder do nome do Senhor Jesus.
primeiro desafio era o lugar. O segundo problema era o clima, o ambiente. E aqui encerro. E o terceiro inimigo desse guerreiro de Deus era o leão. Era um leão faminto, preparado para devorar o guerreiro do Senhor. Um leão feroz. Mas ele olha para aquele leão, presbítero irmão Lourenço, e diz assim: você vem a mim faminto e furioso. A Bíblia diz que o que ele tinha na mão era um cajado. Cajado na Bíblia representa a autoridade. Sabe o que é que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? Use a autoridade que eu te dei. Use o poder que eu já liberei sobre você como igreja. Tem gente, pastor Sérgio, que está sendo intimidado pelos leões. Talvez o leão está querendo devorar o teu casamento. Talvez o leão está querendo atingir os teus filhos. Talvez o leão está querendo devorar a tua chamada, o teu ministério. E algumas pessoas até têm se rendido, têm baixado a cabeça contra a afronta do leão. Mas nessa noite Jeová está dizendo: eu coloco autoridade na tua mão, oh glória. Eu libero poder sobre a tua vida, e esse leão vai ter que recuar, porque hoje é noite de vitória de Deus. Ele vai adiante do leão. E um detalhe: os leões mais ferozes que se levantam contra nossas vidas, meus amigos obreiros, não são os leões visíveis, são os leões invisíveis. Não são os leões externos, são os leões internos. Todos nós, sem exceção, temos alguns leões dentro da gente, que se a gente deixar ele nos devora, se a gente deixar ele nos mata. Lutero disse uma frase, e eu acho muito interessante essa frase que Lutero disse. Ele disse assim: nas águas batismais eu matei o meu velho homem, mas ainda nas águas eu descobri que o miserável sabia nadar. Sabe o que é que Lutero está dizendo? Que se eu não vigiar, o meu velho homem, a minha velha criatura vai ressuscitar todo dia e vai matar quem eu sou em Deus. Nós precisamos vencer os leões que todos os dias tenta nos matar, tenta nos devorar, principalmente nos dias atuais, pastor Carlinhos. Nunca se viu uma época, um tempo em que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem de forma tão generalizada invadindo as mentes e os corações. No século passado, ninguém nem sabia o que era depressão. No século passado, ninguém nem sabia o que era ansiedade, porque não tinha ainda esse diagnóstico. A nossa geração é a geração que está sendo atacada nas emoções, atacada na mente. O leão tentando nos devorar, o leão tentando nos matar. Mas nessa noite Jeová está dizendo: eu libero autoridade, oh glória. Você pode levantar a mão. Eu libero autoridade, eu libero unção, eu libero poder. Esse leão não vai te devorar. O servo de Deus leu no Salmo que Deus nos dê poder para rasgarmos o leão no meio. Lembrei de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito... Sabe como é que nós vencemos os leões? Possuídos pelo poder de Deus. E detalhe, essa batalha que Benaia está vivenciando é uma batalha que ninguém está vendo. As maiores vitórias, nós adquirimos ela longe da visibilidade das pessoas. Porque eu estou pregando para a gente aqui, irmã Vera, que trava batalhas que ninguém vê. As nossas maiores guerras não acontecem aqui dentro da igreja. Pelo contrário, aqui a gente vem se preparar. Aqui a gente vem se encher, vem se armar. As maiores batalhas acontecem daqui a pouco, quando o culto acaba.
Em algumas ocasiões as guerras acontecem quando ninguém está vendo. É quando ninguém está te olhando que o leão tenta te atacar, que o leão tenta te devorar. Mas a Bíblia diz que sem ninguém está vendo, o poder de Deus se apoderou de Sansão, e Sansão rasgou o leão no meio e venceu aquela batalha. Fica de pé dando glória a Deus. O leão venceu aquela guerra e Deus deu vitória a ele como servo do Senhor. Mas sabe qual foi o problema de Sansão? E aqui eu encerro. A Bíblia diz, pastor Sérgio, meus amigos obreiros, pastor, que Sansão rasgou o leão no meio, venceu a guerra, triunfou na peleja, mas alguns dias depois ele decidiu visitar o cadáver do leão. Olha que interessante, pastor Sérgio. Ele venceu o leão enquanto o leão estava vivo, mas foi vencido pelo leão depois que o leão estava morto. Sabe por quê? Porque nós não precisamos visitar leões que nós já matamos. Não, vou repetir isso aqui. Nós não precisamos visitar os leões que já matamos. Tem pessoas que você já venceu, Deus já te deu vitória, você já matou esse leão, mas você insiste em visitar esse passado, você insiste em ficar memorizando aquela situação que tanto te machucou, que tanto te maltratou. Tem gente que não consegue se libertar, pastor Carlinhos, daquele passado que lhe feriu, daquele passado que lhe machucou. E eu vim aqui nessa noite só para dizer isso. Você não precisa visitar cadáver de leão que você já matou. Você não precisa remoer, oh glória. Você não precisa ficar remoendo, se lembrando daquilo que te feriu, daquilo que te maltratou. O apóstolo Paulo disse, olhando para frente, não olhando para as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. O que Deus tem para ti não está no ontem, o que Deus tem para ti está no hoje. O que Deus tem para ti não está no ontem, o que Deus tem para ti está no agora. Jeová está dizendo hoje, só vive o novo quem abre mão do velho. Só vive o novo quem tem coragem de se libertar do ontem. E as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Para de visitar leão morto. Eu quero que você venha aqui à frente bem rápido, eu quero orar por você. Corre para cá, vem. Mandarachuramai. Ela mandaracia. Teorio mandaracia, mandolerigio mandarazia. Jeová tem coisa nova para crente que está aqui nessa noite. Tem pessoas que estão aqui, pastor Travasso, que o seu ontem é de lágrimas, mas Deus não te quer preso no ontem de lágrimas. Deus te quer no amanhecer de alegria. Oh glória a Deus, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha para frente, crente, Deus tem vitória para você. Benaia usa autoridade, e a Bíblia diz que ele aniquilou aquele leão. Ele matou aquele leão. O ambiente, a frieza, o inimigo não impediu do servo do Senhor sair vitorioso e de cabeça erguida. Hoje é noite de vitória de Deus para nossas vidas, para os obreiros, para os nossos pastores, para você que veio aqui na frente. Hoje é noite de vitória de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Os leões terão que recuar, porque quem vai diante de você é o Senhor dos exércitos. Senhor, está aí o teu povo, a tua igreja que está vindo aqui à frente. Obrigado pela tua palavra aqui revelada e manifesta.
Obrigado pela tua presença que desceu no nosso meio. Senhor, no nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que tu nos dê coragem para enfrentarmos os nossos leões, é que o Senhor nos dê coragem para vencermos as nossas guerras. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor peleja por nós. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Deus disse a Josafá: para e observa, porque nessa peleja não terás que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por vós. Nessa noite, Jesus, quem tem glória dá glória para Ele, guerreia comigo. Nessa noite, Jesus, batalha pelo teu povo, guerreia pela tua igreja, vence por nós, mata os leões, derruba o gigante, amarra o valente.